Viva! Bom dia, minhas amigas! Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus, sempre. Então, vamos primeiro que tudo aqui agradecer por mais este dia, por mais esta alegria de estar vivo e por mais este fôlego de vida que nós temos, não é? Primeiro que tudo, eternamente gratos a Deus, à Mãe Natureza, à nossa casa, a tudo. Gratidão. A seguir tomar um cafezinho, porque já faz parte aqui do canal, o nosso café, e especial aqui aos nossos Açores, a quem é imigrante e não só, a quem perceber a minha língua. Seja bem-vindo ao canal. Eu moro nos Açores e bem-vindo aqui à nossa família. Um bem-aja a todos, à nossa saúde. Coisa mais gostosa esse cafezinho. Eita, que riqueza! Tudo de bom, tudo de bom. Minhas amigas, então, bora lá aqui para mais uma palavrinha, aqui com as nossas leituras, com mais uma palavra para todas vocês, para todos vocês, ou seja, tanto senhoras como senhores, como rapazes, e não sei, independentemente da idade, da geração, assim, da geração não é da idade, como eu estava a dizer, do país que estiverem-me a escutar. Primeiro que tudo, nós temos a liberdade de expressão oral, não é? Temos a liberdade de falar o que quer que seja. Por isso, temos que ter muito cuidado com o que dizemos, não é? Deus deu-nos a fala, a língua, a boca para falar. Só que a nossa língua é uma coisa que serve para muitas funções. Serve como paladar para degustar a comida, não é? Para saborear. Serve para falar, que é a língua, não é? Faz aquele, é tipo um instrumento da nossa voz. Ao sair a voz, a língua vai se movimentando. E é um instrumento muito útil para o nosso corpo, para nós, não é? E temos também a nossa mente, que é a nossa cabeça, e temos o nosso coração. É quando falo o nosso coração, quando eu digo as pessoas falem o que sentem no coração, o coração, enfim, quer dizer mente, porque a gente vai tendo muitas ideias, muitas palavras vão surgindo na nossa cabeça. Para muitas pessoas faz uma confusão enorme, porque as pessoas às vezes são muito nervosas e automaticamente às vezes nem pensam o que estão a dizer, e quando vão a pensar já disseram. E isso às vezes magoa muito as pessoas, sabem? Num ponto, às vezes é bom, outras vezes nem tanto. Eu sempre ouvi falar que a gente perde por falar e perde por não falar. Mas às vezes é preciso ter muito cuidado com o que se diz. Porquê? Porque os nossos pensamentos são reservatórios. Reservatórios de poder. Isso é o que quer dizer o que é que quer dizer o reservatório? Por exemplo,
Nós, quando queremos fazer compotas ou fazer alguma coisa para o inverno, onde é que nós colocamos? Em garrafas. Então, o nosso cérebro é como se fosse um reservatório de ideias, de palavras, de sentimentos, de muita coisa. E, através da nossa mente, a gente tem que ter dois lados. Um lado que pensa bem e um lado que tem pensamentos negativos. Pensamentos positivos, pensamentos negativos. Às vezes as pessoas, quando são mais negativas, puxam sempre um lado. E com o hábito, com aquela coisa de falar sempre o pensamento negativo, ai, não vou conseguir, ai, já sei que não vai dar nada, ai, já sei que é assim, a mente automaticamente vai filtrando essas palavras e faz com que a gente sejam pessoas negativas, porque é uma acumulação dos mesmos pensamentos e automaticamente a pessoa vai engolindo, vai interiorizando, vai ficando cá dentro e não dá a possibilidade da outra parte, que é do pensamento positivo, se misturar, porque a vida é feita de altos e baixos. Por isso é que nós temos que ter medida, peso e medida nos nossos pensamentos, sabe? Por isso é que a gente tem que ter muito cuidado com o que diz, não só pensamentos negativos, mas também não só pensamentos positivos, porque há a pessoa que também fica muito cheia, ai, eu consigo, ai, para mim tudo é fácil, ai, só é que sei, ai, comigo tudo dá certo, ai, não, sabe, isso também faz mal. Por isso é que temos que ter peso e medida com o nosso consciente, não é? Pronto, foi o Arthur que telefonou. Por isso, minhas amigas, temos que gerar na nossa cabeça e ir nos habituando a termos a liberdade do nosso ser e escolher não só uma coisa nem só a outra. Temos que ser meio termo. A gente tem que ter a gente tem que ser o nosso tempero. Nós, quando fazemos comida, a gente não põe muito sal, senão fica salgado. Também não vão ficar sem sal porque fica insonso. Então, temos que ter ali um tempero ajustável ao que a gente pode comer, ao que a gente gosta, ao nosso paladar. Por isso, o nosso paladar, neste momento, é a nossa alma. Nós temos que alimentar a nossa alma de meio termo, ou seja, saber discernir o bem do mal, ok? Porque somos pessoas adultas, não é? E sabemos que temos que saber falar, não só criticar, sabem? Porque só de críticas, só de pensamentos negativos, bota uma pessoa doente. A pessoa fica doente, sabem? Porque há muito peso na consciência, há muita coisa, muita crítica, muito falar mal do outro, há muito tac, sempre a mesma tecla. Minhas amigas, ninguém consegue viver assim. Ninguém consegue viver assim. É muito difícil, sabe? A pessoa até fica com a cara de más anos até, porque esta parte aqui fica muito carregada, sabem? Vamos deixar fluir, sabem? Deixar a vida fazer sentido, sabem? Porque a pessoa que não está bem bota tudo ao redor doente. Agora, a pessoa estar doente, não digo de doença, mas assim, a pessoa estar sempre naquele pensamento, naquela mesmice, está sempre a bater naquela tecla, as pessoas que estão ao redor
deixam-se contagiar, ficam doentes e aí entram em conflitos umas com as outras, até mesmo na própria casa, até mesmo na própria família, sabem? Tem que haver ali meio termo. Nós não queremos viver numa casa em que esteja sempre tudo à bolha, tudo assim, porque assim, eu estou sempre a com o outro, e depois estou não fazes, e depois assim, ainda consigo. Não se consegue viver assim, sabem? Por isso, minhas amigas e meus amigos, nós temos que saber discernir a nossa vida, porque a gente para já não escolhe a família que vamos cair, que vamos crescer. Não, a gente não consegue, não é? Ninguém consegue. Como os nossos filhos, temos 2, 3, 4 ou um filho, e a gente nunca pode obrigar o nosso filho ou a nossa filha a ser como nós. Nós podemos dar conselhos do bem e saber misturar a ele o que é o mal. A gente não pode também criar um filho dentro de uma redoma. A gente também não pode criar um filho dando-lhe tudo o que ele quer, porque depois ele não sabe destrinçar o que é que a mãe está fazendo de bem, ou a mãe está só lhe dando para ela se calar, ou para ele se calar. Ai, oh, minha mãe trabalha, não sei o quê, tem tudo o que quer, Depois, de repente, sei lá, um trabalho, ou vai trabalhar, ou está casada, não dá certo, e a pessoa fecha-se, vai-se abaixo. Porquê? Porque nunca soube lutar até ali, agora não sabe morrer, não sabe como é que vai sair daquela bolha, sabem? Por isso é muito bom que o pai e a mãe entrem em acordo. A gente sabe que o pai tem a sua maneira de ver, de criar um filho, e a mãe tem a sua maneira de ver e de criar a filha. Sendo os dois da mesma cultura, já ajuda. Sendo os dois da mesma cultura, já ajuda. O pior é quando o pai é de uma cultura e a mãe é de outra. Porque o pai vê da maneira que foi criado, a cultura dele não é assim, e a mãe vê da maneira que foi criada, a cultura também não é assim, mas de qualquer maneira dali nasce uma cultura dos dois. Portanto, há que saber ensinar as duas culturas à criança, ao filho. E quando for crescendo, se uma tem uma linguagem e outra, não tem por que não ensinar. Porque assim faz parte da criança. A criança vai aprendendo duas linguagens ou três, se for preciso. Serve para ela para o futuro. E a criança vai sabendo, o meu pai, a tradição é assim, na minha mãe a tradição é assim, e ela vai sabendo de destrinçar a vida como ela é, que nem toda a gente é igual, que nem toda a gente faz a vontade só dela, e assim ela consegue crescer em pensamento, em maturidade. Sabem, minhas amigas e meus amigos, é difícil, muito difícil criar filhos. Sempre foi, antigamente mais por causa de dar alimento. Hoje eu acho que ainda mais difícil é, porque há muita escolha, há muita maneira, há muita coisa prejudicial também na net, sabe? E cada vez mais os pais vão trabalhar porque, antigamente não tinha nada, e queria, não tenha, olha, tive oportunidade de fazer tudo para o meu filho ter tudo o que eu não tive. E o que é que eles fazem? Trabalhem, cumprem tudo aos filhos. Carros, jogos, quartos, topes de gama, tudo montado, podes sair à vontade, porque teve 8 avós, não me deixava sair, mas hoje até podem estar fazendo isso porque passaram isso. Mas na cabecinha dos pais, não se esquecem que o mundo em que estamos, se formos dar tudo isso aos nossos filhos,
e aos netos, e estamos a embarcar pessoas que daqui a uns anos não sabem se desenrascar sozinhos. Percebem? Porquê? Porque os pais trabalharem para eles não passarem o que os pais passaram. E não dão oportunidade da criança saber esperar, saber, não deixar passar fome, não deixar passar certas necessidades, mas não dar tudo muito fácil, não entregar tudo de bandeja, porque assim as crianças depois, quando for maiores, por isso há cada vez mais depressões, há muitos jovens a tirar a sua vida. Porquê? Porque quando aparece alguma encrenca, quando aparece alguma coisa, eles ficam paralisados. Vamos supor, não é? Que de repente acontece alguma coisa aos pais, não é? Não se sabe, ou os pais perdem o trabalho, ou mesmo os filhos tiverem tudo de uma beijada, caem no vício, e daí os pais dizem assim: tanto que deu meu filho, tanto que eu trabalhei para ele, e ele não me dá valor, tanto que a mamãe te dê, tanto que o papá te dê, tanto que a gente trabalhei, no fim, para que é que foste para o vício da droga, estarraçaste tudo com os teus amigos, partiste o carro, sabem? São consequências que não é o vosso filho que tem culpa, nem a vossa filha, são os pais que têm culpa. Nesse aspecto são os pais. Mas têm culpa e não têm. E porquê? Porque os pais, no coração deles, eles queriam dar tudo para o filho não passar o que eles passaram. Não vê à cabeça que o mundo de agora não é o mundo de antigamente. Porquê? Porque na cabecinha dos pais, eles pensam que estão vivendo no passado, é como se fosse presenteando a si próprio. Já perceberem? Na cabecinha, no subconsciente deles, ao eles trabalharem e dar tudo aos filhos, ou à filha, ou ao filho, eles pensam que estão dando a si há uns anos atrás. Isso fica na mente. Ai, o meu filho não vai passar, sabem? E vai hoje, vai amanhã, passa um ano, passa 3, passa 4, passa 5, e depois há o que acontece a muitos jovens para aí, principalmente as pessoas que têm assim mais possibilidade de ter as coisas mais fáceis, é às vezes de onde cai a nódoa, sabem? Nem sempre é, mas aí de repente uns 60% da população fica assim, sabem? E depois os pais entram em depressão, os pais veem que realmente ali houve alguma coisa de mal, os pais vão para a reforma e olhem para o filho ou para a filha e veem de onde é que errei. E às vezes não vê a cabecinha deles, porque eles quiserem fazer tudo de bom. Preciso ter muito cuidado, minhas amigas. Deus dá-nos a liberdade de pensar, mas também temos que ter muita calma ao decidir o que fazemos e o que falamos, sabem? Não é fácil criar filhos, não é. Eu lembro muita vez porque já passei muita necessidade com os meus filhos pequeninos, lembro muita vez de quando veio para aqui os telemóveis, quando as crianças começaram a ter telemóvel, a Ângela devia ter os seus 9 anos, 10 anos, por aí. E até a minha mãe é que comprou o telemóvel a ela, e eu disse lembro-me de dizer à minha mãe, mamãe, não se compra porque ela ainda é muito novinha, que é para ela saber o que é que custa ter um telemóvel. E a minha mãe, como é as avós às vezes também, preciso ter cuidado, avós, não dar também coisas que às vezes os pais proíbem, e as avós às vezes estragam também os netos. Sei que as avós, pronto, eu não sei porque ainda não sou avó, assim, que o neto vive, fazer a vontade a ele, mas são certas coisas que às vezes os pais não querem, e as avós dão por trás dos pais, e às vezes certas coisas estão a mandar para o torto,
E depois daí vai a tua mãe que teve culpa, porque a tua mãe é que dava, vai, depois a nora fica com raiva à sogra, o genro fica com raiva à sogra ou o sogro, por fazerem essas vontades. Também é preciso ter muito cuidado. Mas eu também dizia isso à minha mãe. Mas eu lembro-me muito antes de certas emojis, ou quer que havia uns jogos compridos que tenha uns, até uma coisinha que era o P, ou que era uns jogos que havia, que era de alimentar um bichinho numa coisinha redonda, tipo uns jogos. E eu lembro-me de meu irmão mais moço ter, e crianças na escola também ter, e a Ângela e o Fernando vir para casa e dizer que também queriam. E eu lembro-me muito bem de dizer: a mamãe não pode comprar, a mamãe não tem dinheiro, a mamãe depois, quando puder, a mamãe, a gente compra. Mas vocês sabem que a vida é difícil, sabem? Não é fácil criar um filho, uma filha. Eu quando digo um filho é as duas qualidades. Não é fácil. É preciso saber dizer não, que é o mais difícil. É saber dizer não aos netos e aos filhos. E saber misturar também, às vezes, os avós são pessoas que sabem, e às vezes os filhos é que não sabem criar. Mas pronto, tudo é que eu digo com peso e medida, e a nossa cabecinha é um reservatório de saber discernir o bem do mal, minhas amigas. Por isso a gente também às vezes temos que se libertar também dessas culpas, dessas preocupações, sabem? Porque às vezes a gente também, eles são pequeninos ainda, e a gente pega a pensar. Há muitas mães e muitos pais que se preocupam com isso e pegam a pensar: será que eu fiz bem? Será que eu fiz mal? Será que eu não sei, que peguem a pensar, parafusar, porque realmente há pais muito preocupados a todos os níveis. Há pais de todos os tipos, não é só pais que dão tudo, há outros também que preferem que os filhos vejam a vida. Por isso é que eu digo, há muito tipo de pessoa, sabem? Mas eu estou falando assim porque eu também sou mãe, sabem? Eu também sou mãe. E é difícil, é muito difícil, mas a gente consegue. Eu acho que também o que está fazendo falta numa família é diálogo, porque desde que vê os telemóveis a gente quase que nem se consegue falar, até mesmo dentro de casa, sabem? Eu falo porque eu também tenho em casa, e às vezes a Alice está vendo algum jogo daqueles Roblox, essas coisas, Minecraft de jogar, e às vezes eu estou chamando a Alice e ela não me ouve, sabem? Alice, o Arthur, e é uma coisa que a gente, quando é o verão principalmente, mas é difícil porque eu também não tenho quintal. Eu tenho a rua, e essa rua aqui antigamente não era assim tanto, mas hoje em dia passa muito carro também atrás. E eu não tenho entrada de casa, a minha casa, a porta da rua é mesmo reta à rua, sabem? Mas vocês que tiverem aí parques, que tiverem aí alguma coisa, largueza para os vossos filhos brincar, deixem-os brincar. Deixem. Embora que a sala fique cheia de brinquedos, mas deixe quanto menos telemóvel, quanto menos esses jogos, melhor. Sabe, é mais fácil de entreter as crianças e é mais saudável para a cabecinha deles, sabem? Assim tira-nos muitas preocupações também na cabeça. Vamos então, minhas amigas, aqui para o nosso Evangelho diário, o nosso amigo, o nosso conselheiro de todos os dias. E chegamos aqui ao fim de semana. Hoje é 4 de novembro. E é para outubro outra vez. 4 de novembro, sexta-feira, 8h30 da manhã. E
Parabéns para quem faz anos hoje, que tenhas um dia muito feliz, com muita saúde, perto das pessoas que mais gostas. E hoje é dia de São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu. E a leitura começa assim. Disse Jesus aos seus discípulos: o homem rico tinha um feitor, que foi acusado diante dele de ter dissipado os seus bens. Chamou-o e disse-lhe: que é isto que eu ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, não mais poderás ser meu feitor. Então o feitor disse consigo: que farei, visto que o meu senhor me tira a administração? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer, para que quando for removido da administração, haja quem me receba em sua casa. E chamando cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Então disse-lhe: toma o teu recibo, senta-te e escreve depressa 50. Depois disse ao outro: tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o feitor: toma o teu recibo e escreve 80. E o senhor levou o feitor desonesto, por ter procedido sagazmente. Porque os filhos deste mundo são mais hábeis no trato com os seus semelhantes que os filhos da luz. Vamos para o resumo. Senhor, ajuda-me a ter capacidade para avaliar e discernir a razão das minhas ações no meu dia a dia, para ficar bem aos olhos das pessoas e amigos, ou apenas para me sentir de bem comigo. Não me deixes enredar nestes enganos. Confio de todas as minhas ações e acolho a tua vontade, que há de apaziguar o meu coração. Lá está, minhas amigas, estão a ver? Aqui este homem cria automaticamente, ele foi acusado de dissipação de bens, ou seja, corrupto, não é? E o que é que ele fez? Ele pegava em dinheiro que os devedores tinham para o patrão dele e pegava numa terça parte. Sabem? Resumindo e concluindo, a gente não quer isso. A gente quer ter, lá está, o pensamento de discernir, ou seja, de escolher o que é bem e o que é mal. Nós estivemos num trabalho, somos as pessoas que mandam, por exemplo, somos os managers, para aí, aqui somos os encarregados, encarregados de uma firma. Somos tem o patrão, tem o manager, que é o encarregado, e tem os trabalhadores. Os trabalhadores são trabalhadores que vendem material daquela empresa. E eu, o que é que eu faço? Os trabalhadores estão vendendo muita coisa. Mas pô, estão vendendo açúcar. Ei caramba, tanto açúcar que eles vender. Se tirar 10 daqui, 10 dali, 10 daquele outro, o resto já para o patrão. Mas eles têm que fazer ali alguma engrenagem para o patrão não saber, não é? Conforme os recibos, que é como se fazia,
eles escreviam só aquela quantidade para o patrão não saber que eles tinham tirado para si. Quantas pessoas não há assim no mundo? Quantas pessoas não vivem assim? Sabem? E daí lá está. Daí vem a consciência de saber que isto não é correto. Mas há pessoas que fazem isso. Há pessoas que enganem e tirem para si para a sua algebeira. Isso não é certo. Sabem? Deus está vendo. O teu patrão ou tua patroa pode não estar a ver, mas Deus vê. E isso são coisas, minha gente, que a gente vão escrevendo no livro da nossa vida. É tudo, nós todos temos um livre-arbítrio e a gente escreve a nossa história. Deus dá a oportunidade da gente escolher o bem e o mal. Ou sermos corruptos, enganadores, ladrões. Isso não se faz. Se a gente for fazendo um trabalho justo e digno, querendo só o nosso bem, se a gente fizer sempre tudo certo, acreditem, quer querem, quer não, a própria natureza, a própria vida traz coisas boas para vocês. Por isso é que eu digo, a gente nunca deve crescer através de, assim, pisando os outros, pisando os nossos patrões ou os nossos colegas. Não se faz isso. Deus está vendo. Por isso há muita coisa que acontece na vida das pessoas. Algumas coisas e as pessoas culpem Deus. E não se lembrem que é as consequências do que elas já fizerem. Aquilo é a vida a retribuir para elas o que elas fizerem aos outros. Percebem? E a ficha às vezes nunca cai. Ok? Por isso é preciso ter muito cuidado. Nós temos a liberdade de viver, mas temos a liberdade também de saber, quanto mais honesto, quanto mais a pessoa for transparente para as pessoas, sabe, que é uma coisa que hoje em dia é difícil. Há mais pessoas fantasiadas do que... Há pessoas cheias de casacos para encobrir muita coisa do que transparente e vão fazendo uma bola de neve, depois aparecem as coisas às vezes na vida e não só, às vezes negócios que não dá certo e tudo mais. Porquê? Porque lá no passado tu fizeste muitas coisas, sabe? Mas às vezes também há pessoas que roubem porque não têm trabalho para darem comida aos filhos. Há pessoas aí no mundo inteiro que às vezes, porque há países muito pobres também, e eles também não têm trabalho e os filhos estão em casa a comer. E acredito também que há pessoas que roubem para comer, sabem? Eu sei que roubo é roubo, mas as pessoas deviam pedir, sabem? Porque roubo é roubo. Apesar de ser pobres, antes pedir ao dono: podes-me dar comida, podes-me dar um bocadinho de pão. Está aí na pessoa dizer sim ou não, sabem? Porque temos que ajudar o outro, sabem? E o mundo é muito difícil de se viver. Não é difícil em si, o mundo é fácil. As pessoas é que fazem o mundo difícil. Por isso é que eu digo, é preciso saber o que é que se vai dizer. E às vezes também tenho muito medo de dizer aqui certas coisas e ser mal compreendida, sabem? Porque as pessoas às vezes não percebem bem o que é que aquela pessoa quer explicar. Porque cada pessoa tem o seu feitio, tem a sua maneira de reagir, tem a sua maneira de pensar e fica difícil. Vamos agora para o pensamento do dia. O pensamento do dia hoje é, vamos dizer, quase um apanhado aqui daquilo que se vive. E diz assim:
quantos problemas se resolve ao nós se preocupar? Quando a gente se preocupa, quantos problemas se resolve? A preocupação alguma vez aumentou a sua paz? Ou a preocupação alguma vez roubou a sua energia? Assim que começar a preocupar-se ou a sentir-se ansioso, lembre-se que a sua preocupação entregue a Deus. Liberte-se do peso dela e confie totalmente em Deus, para que lhe mostre o que fazer e para que Ele próprio trate da preocupação. Ou seja, quando a gente estiver muito preocupados com alguma situação, vamos colocar nas mãos de Deus para nos ajudar a gente a saber que passo é que vamos dar, sabem? Confiar tudo a Deus em oração é uma arma muito poderosa que combate a preocupação. Ou seja, minhas amigas, nós quando estamos muito preocupados, e não só, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Deus, quando a gente entrega assim, Senhor, em oração, que é uma coisa também que a gente deve tirar um pouquinho por dia, independentemente da hora, entregar, falar com Ele sobre a vida que estás a viver, o que é que Ele acha melhor, pedir auxílio. Aquela preocupação ao entregar a Deus, no fim, se for uma entrega de alma, se for assim, coração aberto para Deus, tu vais ficar mais aliviado. Deus vai falar contigo, de certeza que Ele vai falar contigo. Sabem? Há muita maneira de Deus falar com a gente. Há muita maneira, através de pessoas, através de situações, através de sonhos, sabem? E é preciso ter saber esperar e saber entender realmente. Às vezes a gente não conhece a pessoa e a pessoa houve alguma conversa que talvez seja Deus que colocou, usou aquela pessoa para tu ouvires da boca dela o que realmente precisavas de ouvir, sabem? E a gente tem que saber discernir isso. Vocês sabem da maneira que está tudo, e então muito cuidado deve-se ter com os filhos, com os netos. Há filhos que têm a cabeça bem dura, uma mosca. Há filhos que a gente fala e eles não querem saber, mas olha, a gente faz a nossa parte em alertar-lhes, entregar-lhes também a Deus. Senhor, coloque juízo, ou dê algum entendimento ao meu filho, à minha filha, à minha neta, ou ao meu sobrinho, para que ele veja realmente de onde ele está, para que ele ouça da minha boca e compreenda o que eu digo. Por isso lá está, a família é tudo. Fazer muitas coisas em casa é tudo. A gente tem que saber levar a vida, levar a família. A gente tem que conhecer a família. Se a gente não conhece a família, a gente não consegue ajudar. A gente tem que saber os gostos, o que gostem e o que não gostem, o que é que incomoda, o que não incomoda. E através dali saber conversar, saber dar a volta para que as coisas funcionem. A partir do momento que a gente faz a nossa parte e o nosso filho ou a pessoa que a gente está dando o conselho não quer, não aceita, o tempo dirá. Porque é que a gente pode fazer? A gente não pode fazer mais. A gente dando conselhos,
fazendo as comidas gostosas, tentam te falar baixinho, tentam mostrar a vida como ela é, dão de apoio, porque dar apoio não é só dizer sempre que sim à pessoa, a gente tem que dizer realmente o que é que a pessoa está a fazer, sabem, mas com calma, sabem, dar aquele contorno, fazer coisinhas aconchegantes. Aproveitem agora o inverno chama mais as pessoas para casa, botem uma velinha acesa, um cheirinho, o marido está chegando a casa do trabalho, está tão de frio lá fora, ele gosta de uma sopa, faz uma sopinha, um chazinho, um belém, ou um pãozinho quentinho, para lembrar o passado. Os nossos filhos gostam de um chocolate quentinho, eles estão estudando, a mãe vai ao quarto, ou na sala, ou na cozinha, faça um leitinho quentinho para ele, filho, está aqui. Ou o bolinho que ele mais gosta, a comida que ele mais gosta, para tentar dar conforto, carinho, amor, afeto. Tudo o que as famílias estão precisando. Porque uma família unida, minha gente, nada combate, nada destrói. O amor que a gente mostra pelas pessoas não é só dar as coisas para mostrar amor. Pode-se dar amor e afeto de muita maneira. De muita maneira. Ok? Minhas amigas, tenho aqui o restinho do café. E como sempre, eu nunca trago um guardanapo. Vocês que me desculpem. Desculpem mesmo, porque fica muito feio. Mas eu devia ter trazido um guardanapo. Fiquem por aí, que eu vou fazer uma receitinha muito gostosa. Ai, que eu e o José adoramos. Que é peixe. Eu vou fazer um peixe que minha avó fazia. Tem tantas saudades. Eu já te falar nisso há tanto tempo. Tem tantas saudades e eu vou fazer. Tem também ali pãozinho duro. Vou fazer um recheiozinho. E vou fazer também uma comida, porque vocês sabem, lá está. Carinho, que eu podia só fazer peixe para não ter mais trabalho. E os meus filhos amanhã vêm-se com o peixe. Mas a gente também tem que dar carinho aos nossos filhos, não é? Não só aos nossos maridos, nem a nós próprios. Eu vou fazer também alguma coisinha, porque hoje também é sexta-feira, e eu vou fazer alguma coisinha para eles comerem, ou que eles forem para a escola, não é? E à hora que eles vêm, o Arthur chega a casa às 2h e 2h20. A Alicia chega 10 para as 3. Aí, por volta das 3 horas, eles lanchem, porque a Alice almoça na escola. A Alice tem sopa, tem o segundo e tem fruta. E o Arthur leva uma sandes para comer agora às 10. A hora que ele vai vir, que ele tem que almoçar. E eles têm horários diferentes de almoço. Por isso, às vezes, é um bocadinho chato. Porquê? Porque o Arthur almoça quase às 3 e depois aí por volta das 5, 6 horas já quer lanchar. De onde devia ser ao contrário, às 3 o lanche e às 6 a ceia. E a Alicia faz ao contrário. E às vezes o Arthur está comendo no lanche, a Alicia queria comer. E para mim dar o almoço à Alicia às 3, ela já almoçou ao meio-dia. É um pouco assim, às vezes, complicado. Mas a gente com palavrinhas, a gente sempre dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali. E a gente vai levando a vida. E amanhã é sábado. E tudo se arranja amanhã, estamos todos em casa. Almoçamos todos à mesma hora, que é o que eu mais gosto tanto na vida, é de nós almoçarmos todos juntos. E um dia, minhas amigas, eu tenho um sonho tão grande. Eu já dizia isso há muitos anos atrás. Que é sempre uma mosquinha. Eu tinha um sonho de ter uma mesa grande e ter assim os meus filhos todos de roda a comer. Um dia, quem sabe.
e não tenho esta mesa para eu conseguir fazer isso. É um grande sonho. É poder ter uma mesa para nós andarmos de roda, porque infelizmente a minha mesa é muito limitada e encosta aqui, encosta ali, e só uma mesa de 6 pessoas para só levar 3. Mas pronto, um dia esperamos que esta graça aconteça. Está tudo nas mãos do Senhor, tudo nas mãos do Espírito Santo, que vamos ver realmente se este sonho se realiza um dia. Minhas amigas, fiquem por aí. Para quem gosta de receitinhas aqui dos Açores, fiquem para ver. Porque a mãe, só de falar em peixe, eu já fico toda babada. Até já. E aqui está então a receitinha que eu vou fazer hoje. Tenho aqui então os charrões, que eles eram tão pequeninos, e é pené para tirar a espinhinha aqui do meio. Ó, estão a ver? Eles eram muito pequeninitos, demais até. Ó. Mas eles todos estão assim a espinha do meio. Já os temperei com um bocadinho de vinho branco, alho, um bocadinho de colorau, um bocadinho de pimenta, sal e um bocadinho de limão também espremido. Aqui tenho pãozinho bem duro que eu já demolhei. Tenho aqui batatinha que eu vou cozer com a casca, mas depois dela estar cozida eu vou salteá-la em azeite. Tenho aqui umas barrinhas de peixe que eu vou também fritar, acompanhado de uma saladinha para as crianças, uns ovinhos cozidos para elas, com batata. E nós temos então aqui a nossa receita. Aqui eu tenho os ingredientes que eu vou usar para o recheio. Vou usar salsa, alho, colorau, cara de pimenta, vinho branco e temos aqui folhas de louro e sal. Tá bom? Minhas amigas, vamos então começar aqui a fazer o nosso recheio. O nosso recheio, eu não vou levar ao forno porque esse recheio eu vou precisar. Eu ia colocar no peixe e depois fritar, colar o peixe no outro, mas aquele peixe é muito miudinho, não vai dar para fazer isso. E então, vocês vão ver o que é que eu vou fazer com o recheio. Aqui tem o azeite, colocar aqui o alho. Quem quiser colocar cebola, coloco. Eu não vou colocar por causa das crianças não acharem, porque elas gostam do recheio. E eu não vou colocar para não ficar assim, eles a trincar. Aqui eu vou colocar as folhinhas de louro. Quem não gostar de folhas de louro não ponha. A calda de pimenta. E uma colherinha, porque esta pica bem. Colorau. A salsa. O vinho branco. Um pouquinho de sal também. Não muito, porque também a pimenta já tem. Depois a gente vai provando. Quem não quiser pôr vinho branco, ponha vinho de cheiro. Quem não quiser pôr vinho de cheiro, ponha vinho tinto. E quem não quiser pôr vinho nenhum, ponha cerveja, que também é muito bom. Vou colocar aqui o pãozinho. O pãozinho eu não gosto de deixar muito aguado. Eu vou pondo a aguinha conforme eu vou-lhe esmegalhando com as mãos. Se isso fosse para mim fazer para
assado, se eu fosse fazer assim, um assado misto, que é assado de frango e de carne, eu tinha demolhado o pãozinho com leite, mas como é assim para peixe, para a gente comer com peixe, é demolher só com água, tá bom? Aqui agora, eu vou bater aqui o limo um pouco, vou adicionar um pouquinho de polpa de tomate, porque tem que levar um pouquinho aqui. E também se fosse para comer assim com assado, a gente colocava o chouriço, ou sei lá, fígado aos bocadinhos. Há quem põe até coração aos bocadinhos, sabem? Mas como eu já disse, como é assim para peixe, eu vou-lhe fazer assim, muito simples. Pronto, eu vou-lhe mexendo aqui, daqui a bocadinho é provo e já vos mostro. Minhas amigas, o recheio já está pronto. Eu já adicionei aqui mais um bocadinho de sal, ok? Mas ele já está pronto. Ó, ver? Quando ele começar assim a soltar bem assim da panela, ó, vocês estão a ver, ó, é porque já está pronto. Ó. Ok? Pronto, agora já estou começando aqui a fritar o peixinho. Vão ver? Era assim que a minha avó fazia. Dá para aproveitar os charrins mais miudinhos. É um bocadinho chatinho esse serviço, porque é muito miudinho nas mãos, leva muito tempo. Mas depois compensa no comer. Para quem gosta de charrins, compensa. Pronto, agora vamos deixar fritar. Pronto, tenho aqui o meu cafezinho que o Sr. José já fez. Estou fritando aqui o peixe. Tenho aqui já peixe frito. Aqui está o peixinho que ainda falta fritar. Ali está as batatinhas quase cozidas. Os ovinhos já apaguei o lume, também já está cozido. As barrinhas também elas já estão prontas ali. E ali está o recheio, que depois eu vou mostrar a vocês o que é que eu vou fazer. E continuando aqui, a nossa saúde, e aqui ao tempo que está fazendo vento, ó, até deu um nozinho ali, está escuro o tempo, está bastante úmido, dá chuva para a tarde, e vamos beber aqui o cafezinho, já são 11 horas antes do almoço. Já bebi, até já. Pronto, minhas amigas, o que é que eu vou fazer com o recheio? Também não fiz aquilo nos charrins porque eles eram muito miúdos. Já tenho aqui farinha e o recheio está aqui. A gente vai pegar, já está arrefecido, de mãozinhas limpas. A gente pega assim, ó, fazemos assim uma bolinha, a gente achata assim, mais ou menos, achatado. Passamos assim pela farinha de milho, num lado e neutro. Num lado e neutro, assim. E vamos fritar. Ok? Eu vou colocar aqui. Veja, eu já vi para mostrar a vocês. É muito rápido, ó. Vamos colocando assim. Fazemos uma bolinha. A gente bota assim achatadinho. Bem redondinho. Passa pela farinha de milho. E vai pondo aqui assim, ó. Ó, vê? Já vê que faz assim. E faz tipo uns bolinhos, ó. Mete aqui assim um pouquinho o lume.
mostrar aqui a vocês como fica aqui do outro lado. Ó, a gente deixa fritar para ficar bem douradinho, ok? Pronto, minhas amigas, as batatinhas já estão prontas. E agora eu fiz aqui um molhinho e pus azeite, pimenta preta e pus o alho aqui, ó. E agora eu vou espremer aqui o limão. Ok. Assim. Já está-me dando aqui uma ajuda na louça, que eu hoje despachei mais tarde, porque como ele saí, eu estive a fazer aqui umas coisas cá em casa, não é que as donas de casa têm que fazer, claro. Casas de banho e tudo, lavar chão, enfim, não faz mal. Agora a gente mexe, assim, ó, tá vendo? E vamos colocar aqui com a colher, vamos colocar aqui por cima das batatas, para não las levar à panela, para elas não se desmancharem, porque isso é batata branca, ela é nova, mas uma pessoa fica sempre com medo. Se fosse batatinha vermelha, talvez não desmanchasse tão rápido. Ó, quem gosta de alho. Pronto, meus amigos. Desculpa aqui o barulho com esta colher aqui na panela, que eu sei como estão pessoas que mexem com os dentes, não gostem, mas pronto, olha, as nossas batatinhas já estão prontas. Agora eu vou misturar em conjunto assim o nosso almoço. Minhas amigas, então aqui está o nosso almoço. Salada, o nosso charrém, barrinhas, os ovinhos, o nosso recheio, aqui fiz uns bolões, como vocês virem, e as batatinhas com azeite e alho por cima, e um bocadinho de pimenta. Agora vamos comer, tá bom? Bom apetite para vocês, uma ótima sexta-feira, que tudo corra bem, muita saúde e até amanhã, se Deus quiser.